E aí, família tradicional brasileira, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. O meu editor é desenrolado. Roda a vinheta aí, cabo desenrolado. Sou eu mesmo, viu? Galera, antes de começar a falar sobre o vídeo de hoje, eu quero comentar com vocês a respeito do canal, certo? Se você tem algum tema bíblico, de vida de igreja, de vida cristã ou de teologia que você quer ouvir, gostaria que eu comentasse, se você puder comentar aqui no YouTube, seria muito legal para que eu possa tentar ter ideias de conteúdo aí que agrada a vocês. Se bem que eu particularmente não me prenderei a isso, né? Eu não preciso da justificativa de alguém me pedir para gravar, eu quero trazer alguns conteúdos legais e estou pensando em soltar alguns trechos de aula minha, algumas coisas aí para vocês que me acompanham serem edificados, tá certo? Juntarem isso e usarem isso em favor da vida espiritual de vocês. No vídeo de hoje, eu quero lidar com um assunto que é extremamente delicado. Eu quero falar com vocês a respeito da morte. Esse assunto que tem se tornado um tabu na nossa sociedade contemporânea. Era muito comum, até o século XIX, a que as pessoas lidassem com o assunto e até mesmo com a própria realidade da morte cotidianamente. Pense comigo em uma sociedade em que não se tinha funerárias, né? Era muito comum que uma pessoa aos seus 20, 30 anos já tivesse visto seus familiares morrerem, até porque não se tinha tantos hospitais como se tem hoje, era muito comum pessoas morrerem em casa. Com então o advento dessas questões dos hospitais, o crescimento e a expansão dos hospitais, não que eu esteja querendo dizer que não tinha hospital antigamente, tá? Mas que não era tão comum como se tem hoje. Pois bem, a morte, então, ela passa a se tornar um mistério. Uma vez que ela sai da vida cotidiana, ela se torna um mistério. E é interessante que um dos autores que eu consultei, ele coloca que a morte era um assunto que pautava as conversas cotidianas e o sexo era algo extremamente delicado. Pouco se falava sobre sexo. Hoje em dia se tornou o contrário. É muito mais comum e cotidiano pessoas falarem das suas experiências sexuais e coisas desse sentido e acabarem desprezando a morte. Outra coisa que também contribui para o nosso medo de lidar com a morte seria o avanço da medicina, né? Nós estamos com a expectativa de vida cada vez maior. E a nossa expectativa de vida cada vez maior acaba nos ajudando ou contribuindo para que a gente possa, então, e sempre querer afastar a morte, né? Fazer plástica, porque, segundo alguns, cada ruga, cada pé de galinha, cada cabelo branco que aparece na nossa cabeça ou no nosso corpo, é a morte nos chamando para uma conversa e nós estamos evitando ela constantemente. Não é verdade, gente? Mas eu queria olhar alguns textos bíblicos que falam, então, da realidade da morte. Quero começar olhando Romanos, capítulo 6, versículo 23. Ele diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, ele vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, a gente percebe que a morte, essa separação que a gente tem, esse momento de dor, ela é uma realidade após a queda. Não se tem muito material bíblico para falar se Adão, de fato, ele ia morrer ou não, se ele comesse do fruto do jardim. Alguns propõem ser uma inferência que ele já iria morrer por conta da árvore da vida, mas a Bíblia não fecha a questão. Portanto, a gente considera, então, que a morte, ela entrou no mundo como um salário, uma espécie de pagamento do pecado. No entanto, ela não somente nos separa da nossa convivência familiar, mas ela nos leva para o destino final. Se nós olharmos para Hebreus, capítulo 9, versículo 27, nós vamos ver o autor dessa maravilhosa epístola falando algo que talvez traga muito temor ao coração das pessoas. Ele diz assim, e assim como aos homens está ordenado morrer só uma vez, e depois da morte segue-se o juízo. Portanto, pela
palavra de Deus, nós percebemos que depois da morte segue-se o juízo. Nós vemos já de cara a ideia de que o corpo ele não fica somente em descanso, né, junto com a alma, até que Jesus Cristo volte, como alguns pensam, mas me parece por esses textos que o corpo, embora fique descansando, a alma ela vai para o seu lugar de juízo, então já para o seu estado eterno, embora posteriormente há uma junção, mas isso é um ponto de vista mais escatológico, que não é o nosso propósito tratar aqui. Quem sabe, em outro momento eu traga aqui alguns estudos sobre escatologia. Inclusive, se você desejar, deixa aí nos comentários, se você quer aprender um pouquinho sobre escatologia, né? Então, se você não quiser comigo, tem muita gente legal fazendo coisa aí na internet, beleza? Então, o próprio Jesus também lá em Lucas, no capítulo 23, ele vai falar para o ladrão da cruz, muito conhecida a passagem, versículo 43, que o ladrão estaria com Cristo hoje no paraíso. O que reforça, então, esses dois textos, a ideia de que quando nós morremos, nós vamos para o nosso estado eterno. Obviamente, aqui nós vemos alguém que foi salvo, alcançado por Cristo, portanto, ele ia com Jesus desfrutar do paraíso. Mas se uma pessoa não tem Cristo, ela morreu sem Cristo, sem crer e confessar, se arrepender e crer em Cristo, ela então segue um outro rumo, tá bom? Mas agora, aqueles que têm Cristo, eles passam por uma experiência muito interessante. Em Salmos, capítulo de número 16, Salmo de número 116, versículo 15, nós vemos um dos textos mais interessantes e curiosos para mim. Nós vemos o seguinte: precioso é ao Senhor a morte dos seus santos. Me parece, então, que o cristão, ao lidar com essa experiência difícil, ao lidar com essa experiência amedrontadora, ele tem uma esperança a mais do que os outros homens têm. Secularistas, eles tendem a enxergar o homem como um amontoado de células que conseguem, por meio de um processo mecânico, fazer com que as coisas funcionem, mas quando elas param de funcionar por algum probleminha, então a existência acaba e nós simplesmente nos tornamos carne fria, adubo para grama de cemitério ou alimento para tapuru. Os cristãos, eles não enxergam a vida dessa forma. Eles enxergam que quando eles morrem, por causa da obra e do sacrifício de Cristo, eles vão encontrar com o Senhor. Por isso, então, que a morte é o clímax da vida cristã, é o ponto mais alto da vida cristã, porque a morte, ela planta o crente no jardim de Deus. Ao morrer, o crente, então, vai se encontrar com Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo de número 1, ele vai relatar essa experiência. O versículo 21, ele fala que para ele viver é Cristo e morrer é lucro. Portanto, parece que para Paulo a morte não era um inimigo. Parece que para Paulo a morte era algo que iria fazer com que ele ganhasse. Morte, então, para Paulo era um lucro. E ele vai dizer, então, por que a morte é um lucro? No versículo 23, ele diz: de um lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Portanto, ao escrever a epístola de Filipenses, o apóstolo Paulo estava preso, e as duas opções que ele tinha era sair, né, como alguém julgado e sendo declarado inocente, ou ser condenado e então morrer. Para Paulo, então, dentre as duas opções que ele tinha, o que era incomparavelmente melhor, não era nem digno de se colocar na balança, era a morte, porque a morte o promoveria ao encontro com Jesus, e ele, então, estaria com Cristo. O fato é que eu e você vamos lidar com essa experiência, mais cedo ou mais tarde nós morreremos. O ponto é, como é que você vai lidar com essa experiência? Você vai estar com Cristo e vai estar preparado para ter a maior bonância da sua vida, a maior benese que alguém possa lhe fazer, ou então você vai passar pelo dia mais trágico da sua vida, onde você vai estar diante do Criador para ser julgado. Então fica aí a reflexão, compartilha esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, faz essas coisas que precisa fazer para ajudar a gente a continuar produzindo aqui conteúdo para edificar a fé de vocês, beleza? Então é isso aí, valeu galera e até o próximo vídeo. Falou!